Hoje, então, nós vamos dar início, né? Já são 8h05, o nosso estudo de grupo. Quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui comigo, né? Todos juntos. Agradecendo a Deus pelo dom da vida, né? Essa vida aqui tão maravilhosa que todos nós temos. Uma vida de luta, mas de muitas conquistas. Então, a nossa gratidão ao nosso Pai Maior, a todos os mentores, benfeitores, guias espirituais que estão conosco aqui neste momento. Só gratidão a todos eles. Que possamos, nesta noite, aprender bastante e ao longo do final de semana e da semana a gente praticar, né? Sempre praticar com o coração limpo, coração aberto, ajudando sempre e que possamos ser instrumento de paz, de amor, de benevolência, de caridade, de humildade. Senhor Deus Todo-Poderoso, na sua infinita bondade e misericórdia, derrame sobre nós todas as bênçãos, livrando a todos nós da doença, do desastre, dos acidentes, e possamos estar hoje e sempre na paz do Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Jesus e revolução. Jesus sempre agiu na condição de psicólogo profundo. Não importava o revestimento, a aparência com que lhes apresentavam as pessoas, ou estas se referiam às suas doenças, aos seus sentimentos. Quando verbalizava o que lhe vai no íntimo, o homem invariavelmente encarnoteia no envoltório das palavras o que desejaria dizer. Há mesmo, de forma inconsciente, um terrível pavor para alguém desnudar-se perante a si próprio, e não menor diante de outrem. Por sua vez, são poucas as pessoas que sabem escutar, ver, compreender. O sorriso de simpatia de um momento transforma-se em erguer noutro instante e a gentileza transmuda-se em agressividade. Além disso, o ouvinte capta a projeção do narrador, adaptando a informação à sua própria problemática. O entendimento de que é capaz ao seu campo de conflitos. Jesus, por ser homem integral, límpido na sua transparência efetiva, penetrava os arcanos mais profundos do indivíduo, desconhecidos para si mesmo, que se debatia na superfície dos efeitos sem lograr remontar às suas causas. Seus diálogos eram rápidos e diretos. Não se utilizava de circunlóquios nem de evasões. Quando recorria a parábolas ou apresentava contra-interrogações aos fariseus e hipócritas, usava de uma técnica sem paralelo, mediante a qual o farsante se descobria nas suas próprias palavras. Assim o fez, repetidas vezes,
inclusive com o sacerdote que lhe indagara quem era o seu próximo, tornando-lhes a parábola do bom samaritano e obrigando pela lógica à conclusão. Igualmente aplicou o método com aqueles que lhes inquiriram se era lícito pagar-lhe o imposto, pedindo-lhes uma moeda e indagando-lhes de quem era a efígie nela esculpida. Era como os sofredores, porém que ele mantinha a mais correta psicoterapia de que se tem conhecimento. Não recorria aos sonhos dos seus pacientes para descobrir-lhes o inconsciente. Os seus arquivos, as suas sombras, não administrava os medicamentos usuais ou de complicadas fórmulas. Não transferia para os seus familiares o peso da culpa, da hereditariedade, dos fatores socioeconômicos. Não fazia que somatizassem os fenômenos desgastantes, mediante acusações de qualquer procedência. Amavam-os, transmitindo-lhes segurança e auxiliando-os a recorrerem às potencialidades latentes abandonadas. Despertava neles uma visão nova da existência, amparando-os naquele instante, não, porém, impedindo que prosseguissem conforme desejassem. Jamais se lhes impôs. Era buscado por todos, sem os procurar, porque o êxito de qualquer empreendimento depende do seu realizador. Os fatores circunstanciais são-lhes o campo, o espaço onde agirá. É certo que, beneficiados, quase todos que lhes receberam a claridade libertadora foram adiante a sós por eleição pessoal. Muitos, se não a quase totalidade, foram ingratos. Outros, tantos, recaíram nas redes em que se amolentaram na indolência. Diversos o acusaram, inconscientes e inadvertidos. Todos, porém, sem exceção, não ficaram indenes ao seu magnetismo, à sua afabilidade, ao seu poder. Revolucionário por excelência, estabelecia a luta de dentro para fora, a morte do homem velho e o nascimento do homem novo. Oferecia a contribuição do primeiro passo. Os demais pertenciam ao candidato que os deveriam dar. A obra era geral, a ação de cada um que lhe cabia realizar. Seguindo à frente, aplainava a estrada. Os inimigos estavam no foro íntimo dos combatentes. Ele sabia também que o esforço era árduo e só a perseverança, o tempo e o trabalho levariam à vitória. Assim, não se irritava e nunca se impacientava. Se desejas realmente a cura dos seus males, deixa-te auscultar para este sublime psicoterapeuta. Segue-lhes as instruções, revolucionando-te, rompendo com o comodismo, com a autoflagelação, a autopiedade, o passado sombrio. Renasce de dentro de ti. Se queres o triunfo real, sai a campo e luta. Abre-te ao amor e
ama sem esperar resposta. Não estás sozinho na batalha. Ao teu lado, outros combatentes aguardam apoio, qual ocorre contigo. Descobre-se-os e une-te a eles, sabendo, porém, que a tua será a revolução com Jesus e não contra o mundo, a humanidade ou a vida. Então, é um capítulo que tem muito a nos orientar, né? Muito, muito. Eu acho essa literatura desse livro tão atual, né? A mentora foi muito feliz com o nome, né? Jesus e a atualidade, que a gente traz, né? Tanta coisa maravilhosa, importante para a nossa vida. A gente aqui pode destacar, assim, vários pontos, né? E quando eu comecei a ler esse capítulo, eu me lembro muito da fala de Jesus, da coragem, né? Então, para a gente revolucionar, para a gente lutar, a gente tem que ter a coragem que ele teve. Né? Ele foi uma pessoa extremamente corajosa. Ele não deixou, ele não julgava o outro pela aparência, pelo, pelo que tinha ocorrido, né? Bem muito ao contrário da nossa sociedade. A gente está vendo hoje aí uma coisa que eu nunca vi antes, os casos de violência, né? Os casos abertos de violência que a gente está vendo aí na televisão, absurdamente. Mas a gente, por um lado, a gente acha absurdo, mas por outro lado, pela própria doutrina espírita, a gente sabe, né? Os fundamentos daquilo tudo, né? Ou pelo menos a gente imagina. Saber nem sempre a gente sabe, mas imagina, né? Então, quem nos conhece é Jesus. É tanto que ele é chamado aqui de quê? De psicólogo profundo, né? Quando a gente lê muito sobre ele, a gente parece que está numa sessão de terapia, porque há um entendimento de Jesus, né? Como ele nos conhece, né? Como ele nos conhece, como ele sabe das nossas limitações, como ele é misericordioso, né? Há uma infinita bondade, como ele conhece, como ele nos conhece, né? Conhece-se a ti. Então, vamos por parte, que o texto assim está muito bom. E a gente faz algumas análises também do Evangelho, né? Vocês que leem o Evangelho assim, muito mais tempo do que eu, nós vamos percebendo, né? Quando ele fala da parábola aqui do samaritano, né? Como ele coloca aqui sobre as formas inconscientes, né? E quando ele entende as nossas necessidades, as nossas fraquezas, os nossos momentos assim mais difíceis, né? Como ele nos acolhe, nos abraça. Então é importante, né? Muito importante essa compreensão. Então são poucas as pessoas que sabem escutar, ver e compreender. Nós percebemos assim que tem muita gente que sabe que ouve, mas o escutar é diferente. O escutar o outro requer que você esteja o quê? Aberto a outra pessoa, né? Que você tenha paciência para escutar o outro. Ter tolerância, porque o que a pessoa vai lhe dizer muitas vezes vai de encontro ao que a gente pensa, né? O que a gente está ali vivenciando. Então, a psicoterapia, o escutar é uma psicoterapia, né? É uma caridade também. A gente nos escutar, né? Quantas vezes a gente termina um estudo de grupo e fica numa resenha, escutando um ou outro ali, as dificuldades que a pessoa passou durante o dia, e a gente está acolhendo, é um caso de doença da família e tal. Então, isso tudo faz parte. Isso é uma psicoterapia também. Tá escutando o outro, tá acolhendo o outro, né?
Então, essa série que a gente está estudando é uma série psicológica, né? Então, não deixe de ir na sua psicoterapia, né? O encontro, a vivência como um todo, não deixa de ser. Então, o escutar requer isso, né? Abertura, né? Você está aberto para escutar o outro. Será que se a gente estiver julgando, será que se eu estiver julgando disse, eu vou poder escutar disse? Não vou, né? Não vou. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que identificar os sentimentos, né? Que disse está passando, para eu poder, pô, ela está triste hoje, ó, como disse, tá. Ou então ela está alegre, que bom que ela está alegre. Né? Então, aqui se fala muito do sorriso. O sorriso de simpatia de um momento transforma-se em esgar noutro instante. E a gentileza transmuta, né? Então, a gente precisa ter esse, essa abertura, né? Ter essa compreensão, porque isso tudo pode tanto a gente ser gentil com o outro, como a gente também pode ser agressivo, né? Pode transmutar, sair de um lado para o outro totalmente oposto. Mas se a gente julgar, a gente se afasta. A gente se afasta completamente do outro. Porque se eu disser assim, disse pegou Covid, aí vocês vão dizer, poxa, tomara que disse melhore, que tá, né? A gente fica sensibilizado. Mas se eu disser assim, disse estava no paredão, ela não perdeu um paredão. Aí vocês vão dizer o quê? Tá vendo aí? Porque então a gente tem isso também do julgamento, né? A gente não pode julgar, porque senão a gente vai se distanciar muito do outro. E era o que Jesus fazia. Como ele não julgava nem a vestimenta que a pessoa vinha e nem o que ela tinha feito, ele escutava. Ele via e ele compreendia. Mas se a gente for julgar, não vai ter esse movimento, né? E aí fala aqui no finalzinho do último parágrafo, Jesus, por ser um homem integral, límpido na sua transparência efetiva, penetrava os arcanos mais profundos do indivíduo, desconhecidos para si mesmo, que se debatia na superfície dos efeitos sem lograr remontar as suas causas. Seus diálogos eram rápidos e diretos. Não se utilizava de circunlóquios nem de evasões. Então, aqui também nos orienta, né? A gente também ter essa objetividade e não ser tão prolixo, né? Com o trato com o outro. No segundo momento, fala da parábola, que a gente já conhece, né? Ele recorria muito a parábolas, então eu tinha um entendimento melhor, as pessoas conseguiam, que estavam ali, né? Vendo isso, como a parábola do bom samaritano, né? Que obrigando pela lógica a conclusão, né? E tinha o método todo que era usado também, uma metodologia própria, né? Então, essa contação, né, através de parábolas, era uma metodologia própria, um método que se usava, né? Então, assim, são indicações muito importantes para a gente, de uma maturidade, né, que exige uma maturidade para com o outro, muito importante, né? Era buscado por todos, sem os procurar. Né? Como é que a gente pode entender isso aí, né? Era buscado por todos, sem os procurar, porque o êxito de qualquer empreendimento depende do seu realizador. Os fatores
circunstanciais são o campo, o espaço onde agirás. Interessante, né? Dessa realização, né? Do realizador, a importância disso, né? E às vezes, lógico que nós não vamos nos comparar a Jesus, mas muitas vezes você tem um colega espírita no trabalho, ou você tem uma pessoa que sabe escutar, sempre aquela pessoa é procurada. Já parou? Vocês já observaram isso? A pessoa mais tranquila, sempre ela é procurada por todos, sem você buscar, né? Sem você buscar, você é procurado. As pessoas querem sempre ter um momentozinho ali, mais próximo e de uma forma mais individual, você e a pessoa, né? Você sempre quer, sempre faz, já monta uma estratégia, um método para você ficar sozinho, e aí a pessoa já fica ali lhe filmando, lhe rondando, para quando você tá só, a pessoa vem dizer, eu quero conversar com você, né? Quero ter um papo com você aqui, que eu estou com um problema, se você pode. Aí já vai dizendo. Então, a gente entende muito bem essa parte, né? Quando as pessoas lhe procuram pela sua gentileza, né? Serenidade, transparência, mas ao mesmo tempo também o silêncio, porque você não vai sair contando a vida da pessoa. Então, a pessoa não vai nunca se abrir com o outro que fala demais, né? Ele sempre vai se sentir mais acolhedor com aquela pessoa mais silenciosa, né? Que filtra o que fala, que não se expõe, nem expõe o outro, né? E tem aquele cuidado no tratamento, naquela gentileza, né? Isso tudo é isso mesmo, de fato acontece isso. É certo que beneficiados, quase todos que lhe receberam a claridade libertadora foram adiante a sós por eleição pessoal. Muitos, se não a quase totalidade, né? Ou seja, total, foram ingratos, outros tantos recaíram nas redes em que se amolentaram na indolência. Diversos o acusaram, inconscientes e inadvertidos. Todos, porém, sem exceção, não ficaram indenes ao seu magnetismo, à sua afabilidade e ao seu poder. A gente uma vez já conversou sobre o magnetismo, né? É uma área que eu acho, fico assim, impressionada, como tem pessoas que têm esse magnetismo, né? Não sei se seria uma pessoa com... Porque todos nós somos médios, né? De alguma maneira, né? Então, eu não sei se esse magnetismo já vem de pessoas que já trabalham a sua mediunidade, né? Ou se tem uma outra... Aí, se vocês souberem um pouco mais sobre magnetismo, e a gente pode até perguntar também na próxima semana, né? A Fernando também e a Jacira, para ver se eles também podem falar um pouco sobre esse magnetismo, né? Que Jesus tinha, né? Com certeza, sim, e que muitos também têm esse magnetismo na sua condição, né? No seu tamanho ali. Tem mais alguma, tem uma outra parte aqui que o Evangelho, né? O Evangelho, ele nos oferece, né, uma contribuição. Falou aqui da contribuição do primeiro passo, né? Os demais pertenciam ao candidato que os deveria dar.
Então, Jesus, ele ensinava a pescar, né? Ele não dava pronto, né? Ele ensinava, né? Então, a gente pode ver isso, né? Que a obra era geral, mas a ação de cada um é que lhe cabia realizar, né? Então, a revolução é nossa, é individual. Nós podemos estar discutindo no coletivo, mas nós temos ação individual, né? Como Joana de Ângeles fala do esforço que cada um tem que ter, né? Disciplina e esforço de cada um, de estar fazendo o seu evangelho diariamente, de estar podendo fazer sua caridade diariamente, né? Então, isso é meta, sim, de cada um de nós. Seguindo em frente, né? Aplainava a estrada. Os inimigos estavam no foro íntimo dos combatentes. Ele sabia também que o esforço era árduo e só a perseverança, o tempo e o trabalho levaria à vitória. Olha que coisa interessante aqui, ó. A perseverança que a gente precisa ter, né? O tempo e o trabalho, que é o esforço, né? É o esforço. Tudo isso levaria à vitória. Então, não se irritava e nunca se impacientava. Para você deixar ter perseverança, né? É preciso ter paciência, porque aqui tem uma questão do tempo, né? O tempo. E ansiedade, hoje a gente quer tudo muito rápido. Hoje a sociedade quer tudo muito rápido, né? A gente não quer esperar mais nada. A gente chega no lugar, quer ser atendido logo, né? Então, essa questão também de trabalhar a paciência. E a paciência nos leva, de uma certa forma, à paz, né? Como Jesus, a pessoa que tinha tanta paz, que disse que deixava a paz, né? Eu vos dou a minha paz. Né? Então, porque já nos orientava isso. Se desejas realmente a cura dos teus males, deixa-te auscultar, ou seja, né? Escutar por este sublime psicoterapeuta. Em oração, em prece, né? A gente pode estar fazendo esse movimento. Segue-lhes as instruções. Revoluciona-te, rompendo com o comodismo, a autoflagelação, a autopiedade, o passado sóbrio. Renasce de dentro de ti, né? Então, rompendo com o comodismo, a gente volta de novo ao esforço e ao trabalho, né? Se tem o esforço e tem o trabalho, não tem comodismo, né? A pessoa não se acomoda. Autoflagelação, autopiedade, né? Que são coisas que não nos levam a nada. Então, há um convite aqui também ao renascimento, né? É um texto que nos convida o tempo todo a gente renascer. Se queres o triunfo real, sai a campo e luta. Olha a ação da coragem aí que a gente precisa ter. Sai a campo e luta. Abra-te ao amor e ama sem esperar resposta. O amor sem esperar resposta. Hoje se vê a troca, né? Que uma vez Divaldo gravou um vídeo dizendo que é erradíssimo. A gente faz uma coisa, espera que o outro dê em troca. Não. Você tem que fazer e sem esperar nada em troca. Ao seu lado, não estás sozinho na batalha, ó. A segurança de que ele está com a gente. Ao teu lado, outros combatentes aguardam apoio, qual ocorre contigo. Descubra-os e une-te a eles, sabendo, porém, que a tua será a revolução com Jesus e não contra o mundo, a humanidade ou a vida.
Então, não é contra, né? O outro. E no filme de Divaldo Franco tem uma parte que Joana de Ângeles fala, né? Justamente sobre isso. Que o maior desafio é a gente conosco mesmo. Não é com o outro, não é com o mundo, é com a gente, né? O maior desafio é conosco mesmo. Eu não sei se vocês também perceberam, né? Porque a gente, cada um, né? Quando a gente lê assim um livro, a gente vai remetendo às nossas experiências e a outras leituras, né? Que a gente vem fazendo. E aí eu não sei também se vocês tiveram esse olhar, né? Pelas experiências de Jesus. Mas a paciência é muito importante nesse processo todo, né? Movimento de escuta. Hoje a gente não escuta mais. Tudo muito rápido, ninguém para mais para conversar. O tempo está escasso, né? Então depois a gente revisa aí e cuida da nossa espiritualidade e vê que realmente não é por aí, né? A gente precisa realmente se dar conta um pouco e deixar o espaço para a espiritualidade. Deixar a espiritualidade entrar. Deixar a espiritualidade entrar. Tem uma parte importante aqui que eu vou de um material meu, até um material interessante, né? Que fala de alguma maneira da nossa condição hoje. Às vezes o tempo vai passando e a gente vai deixando tanta coisa para depois, para depois, para depois, e nunca faz, né? Até uma oração, às vezes, é a questão da hora da caminhada, né? Na caminhada. Hora de caminhar. Então, quando Jesus fala da revolução, eu me lembrei, né? Que nós temos que mudar a nossa vida um pouco para estar sempre no foco da caminhada, né? A partir de hoje, deixem de acreditar, né? Na, na fantasia que só nos distancia de nós mesmos. Porque às vezes a gente fantasia tanta coisa e perde a oportunidade de fazer a caridade, de fazer algo pelo próximo, justamente por essa questão de tempo, né? De não ter tempo. Então, isso é algo que eu mesma tenho buscado muito prestar atenção nisso, porque o tempo vai passando e se a gente não conseguir, pelo menos, fazer alguma coisa, se comprometer com as causas do bem, trabalhando na implantação de um mundo melhor através de gestos concretos que temos, né? De estudar. A gente estuda, mas a gente tem que ter ação, né? Não é só estudo, é ação também em cima disso. Porque se a gente age e coopera no bem, todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus, deve aguardar o melhor. E isso não é promessa, né? É lei, porque é a lei da causa e do efeito, né? O que você faz, o que você planta, você colhe de alguma maneira, né? Não que a gente vai fazer interessado, mas a gente já sabe que se a gente faz o bem, pratica o bem volta para a gente, né? Porque Jesus, ele só fez o bem. Então, quando eu falo da violência, que eu comecei iniciando falando da violência, é isso. É que as pessoas hoje estão fazendo muito mal para elas mesmas, para o próximo, e aquilo ali, para elas mesmas, faz muito mal. E a gente tem que fazer o bem. Buscar sempre essa revolução para o bem.
nunca para o mal. Eu vou deixar vocês falarem um pouquinho, porque senão daqui a pouco o horário está esgotado. Desculpa, viu? Eu até me excedi um pouco o tempo. Quando... Quer falar, Alberto? Pode continuar. Quando o diálogo nos propicia, de fato, o conhecimento, nós nos perdemos nas questões do tempo e ele torna-se realmente pequeno, mas infinito dentro desta pequenez, atingindo, evidentemente, a nossa consciência como um facho imensurável de luz que transforma todo o nosso ser. Por mais que eu tentasse, meus irmãos, aí nesse momento, traduzir assim para vocês como eu me sinto aqui agora, eu não conseguiria. Mas é tão somente assim, uma coisa simples. É uma energia tão positiva, é um inflúvio tão agradável, porque é um resultado daquilo que muitas vezes você ainda não se achando capaz, quando você se permite viver um encontro como esse, então você é capaz de muito mais do que o que imaginava até então. Então, diante desses esclarecimentos todos que eu estou tendo aqui, com todas essas colocações de forma muito simples, muito direta, da nossa irmã Sara, e como todos os demais que possa se pronunciar, é impossível você internalizar absolutamente tudo que contém nesse texto de Joana de Ângeles. Mas, da maneira como foi aí, vividas interpretações, né, muito bem pensada, muito bem colocada, vai nos despertando dentro da necessidade de cada um, para valores, para procedimentos que deveremos adotar, que deveremos ter, e que muito vai estar ajudando a cada um de nós. É lamentável que ainda não tenhamos nos desenvolvido a ponto de saber guardar, de fato, esses ensinamentos, e na medida em que vamos vivendo a oportunidade de praticá-los, já ir efetivamente realizando essas ações e percebendo, usufruindo da transformação, da revolução que vai se dando no nosso ser. Mesmo porque, além das nossas imperfeições naturais, na condição de espíritos encarnados, as informações dos benfeitores espirituais são infinitas, mas a conta-gota nós vamos aproveitando aí uma gotinha hoje, outra amanhã, e buscando gerar em nós realmente essa revolução, né? Quanta coisa foi dita aqui. A questão da forma como Jesus percebia as pessoas, não pelas suas vestes, dentro daquela questão do magnetismo, que é realmente um tema interessante, a gente pode perceber com total clareza a imensidão dessa corrente energética que é denominada de magnetismo do Cristo. Nada podemos comparar. É um processo que está na natureza, que independe da nossa vontade ou da nossa ação. Ele ocorre. A ação do magnetismo é força, é um campo de força
que está aí atuando em todos os sentidos da vida, no movimento de rotação e translação da Terra, né? Na energia emanada pelo Sol, pela Lua, tudo isso são magnetismo e que até então não nos assusta. Mas quando se trata do magnetismo humano, aquele que não detém de fato um pouco do conhecimento vai se assustar com muitos dos resultados que esses magnetismos vão estar apresentando através de fenômenos que nada mais, nada menos são do que os efeitos por esses magnetismos produzidos. Ponto. Voltando à questão da dissertação de Joana de Ângeles, pontos que chamam bem a nossa atenção e não poderia passar desapercebido, a ingratidão da maioria que por eles passaram e por ele tem passado, como nós mesmos, na atualidade. Nós estamos aqui sendo agraciados por nossa irmã Joana de Ângeles, como todos os benfeitores da espiritualidade, trazendo ainda com muito mais clareza todos os ensinamentos do Cristo, trocando em miúdos cada detalhe, nos mostrando para que possamos enxergar de fato, não com os olhos da matéria, mas com os olhos do Espírito, para poder percebermos o qual ingrato ainda somos dentro do nosso processo de relação com Cristo. Com a sua doutrina, se despir diante de si mesmo, dos seus problemas, dos seus equívocos. Enxergar isso em nós é extremamente complicado. Você se desnudar diante do outro, mais complexo ainda. Portanto, nenhum psicoterapeuta terá o mérito, a segurança, a confiança, o amor de Jesus, para que a gente possa abrir de fato o nosso eu interior, nos mostrarmos totalmente transparente nas nossas questões equivocadas, nos nossos procedimentos, nos nossos pecados, como quer que possa denominar os nossos erros do passado e do presente. E certamente teremos nele toda a compreensão, todo o amor, porque ele não sabe apenas falar, ele também sabe ouvir. Eis um dos grandes problemas que nós enfrentamos no nosso cotidiano. É não saber ouvir, não saber escutar, não saber compreender o outro, porque nos falta um dos ingredientes primordiais, a paciência. Novamente, faço alusão à mesma, porque é necessário, e peço a vocês a permissão, para não me prolongar muito, mas de ler um pequeno textozinho aqui. Eu não vou ler ele todo, mas vou ler apenas um pedacinho que também estará nos ajudando a entender, a sintetizar, a refletir de fato esta reflexão maravilhosa da noite de hoje, onde nós estamos vivendo verdadeiramente um estudo. Paciência. É através da paciência que Deus opera o universo. Estamos nos referindo à paciência ativa e laboriosa, que é a virtude dos sábios. Tudo pede tempo para acontecer. A impaciência é a pressa, a precipitação que pretende se antecipar ao curso natural das coisas. O fruto da impaciência é sempre amargo, é extremamente desagradável ao paladar. Aquele que sabe esperar, sem todavia deixar de fazer a sua parte, há de obter o que deseja. E aí vai
uma série de informações mais que nos leva a uma maior compreensão da paciência, para que possamos, então, perceber que tudo isso está entrelaçado, está agregado, né? Paciência, tolerância, perdão, e tudo isso está dentro do contexto do que foi trabalhado na noite de hoje, através da nossa irmã Joana de Ângelo, com essa questão da revolução. Então, a proposta é exatamente que procuremos renascer dentro de nós. Muito obrigado, meus irmãos. Nós que agradecemos, Antônio, perfeita. Muito bom mesmo, sua reflexão. Agora, Alberto. Maravilhosa essa mensagem aí que Antônio trouxe para a gente, né? Me desculpe, esta mensagem, ela está no livro Doutrina Viva, de Carlos Antônio Bacelli, Francisco Cândido Xavier. Doutrina Viva. Agora, por que a gente chama Jesus de mestre, né? A gente já parou para pensar? Porque a gente, nas nossas orações, nos momentos de reflexão, quando a gente vai começar uma reunião, um estudo, a gente fala, né? Mestre Jesus, mestre irmão. É porque a gente já se autodenomina alunos dele, porque nós percebemos nele aquele que veio trazer os fundamentos, as razões, os motivos da nossa própria existência. Por isso que a gente o admira tanto e procura ainda seguir as suas palavras. Eu pessoalmente, eu tenho dificuldade muito de falar sobre Jesus, porque eu me vejo ainda tão assim, não digo inferior, mas tão assim ainda pequeno para poder seguir os passos dele, né? Mas sabemos que isso aí vai de acordo muito com a nossa disposição, a predisposição e vontade. E Joana, ela fala uma coisa interessante dele aqui, revolucionário por excelência. Ou seja, ele veio com a missão mesmo de revolucionar os homens, né? E ela diz aqui, ó, ele estabelecia a luta de dentro para fora, a morte do homem velho e o nascimento do homem novo. Então a gente transfere isso para o nosso interior e nós que acreditamos que somos espíritos e que esse trabalho é feito nessa perspectiva de eternidade, né? Mesmo que a gente na nossa vida aqui, eu como Alberto, você como Sara, Antônio, Disse, Mário, Jacira, todos têm o seu modo vivente, né? Tem suas atividades, tem as suas tarefas, os seus compromissos, mas a gente sabe que dentro desse trabalho que a gente faz, existe algo maior, que não é simplesmente isso. Algo muito maior do que a própria vida que a gente leva, que a gente escolheu, existe algo muito maior do que isso, né, que é o nosso espírito. E deve ser um trabalho incessante e hercúleo, né, porque você fazer esse mergulho, como Jesus fazia, com todos aqueles que ele teve contato, ele procurava ajudar, principalmente aqueles que viviam em conflitos de existência, conflitos de ideologia, sofredores, pessoas amargas, desiludidas, de todo tipo, né? Então ele veio realmente nos mostrar que a gente é espírito, mas mostrar mais ainda que a gente tinha que fazer essa reforma interior. E hoje a gente ainda percebe, 2000 anos depois, o quanto a gente ainda está ali, né?
principiando, tentando tomar consciência do que representa esse momento que a gente está fazendo aqui, de reflexão, de estudo, como o próprio Antônio falou, e Sara tem falado aí nos estudos, né? Que é um momento ímpar, quase que divino e sagrado, porque a gente não perde, a gente faz um esforço, né, para vir e tentar, através da percepção de Joana, a gente ir um pouco além do simplismo, né, aprofundar através da psicologia mesmo, e entender quem foi Jesus, né, a proposta, os desafios. E esse livro é fantástico. E ele precisa que a gente ainda releia e estude, como o próprio Antônio falou. É muito difícil a gente tentar, nesse textinho que a gente leu, tentar fazer um apanhado, né? Eu acho que daria um outro livro, esse tema de hoje, daria um livro. E Sara foi maravilhosa quando ela falou do julgamento. E quando ela falou, eu tive uma outra percepção, porque a gente tem dificuldade, né? A gente sabe que a gente tem que, às vezes, criticar uma situação de alguém, porque a gente aprende até com os erros do semelhante, né? A gente aprende com os problemas que os nossos irmãos vivem, sem querer julgá-los, né? Nessa visão que Jesus propõe. Porque o julgamento, o que é que ele quer dizer, né? No julgamento? Que a gente julga, a gente condena, a gente tem um processo, né? E quando a gente condena, a gente elimina o outro. Então, nessa perspectiva, Jesus não nos aconselha julgar, no sentido de condenar e desprezar e eliminar o outro. Então, como Sara mesmo falou, como nós podemos ajudar o outro se nós, né, somos juízes das pessoas? Aí é difícil. Então, a gente não pode ser o juiz de ninguém. Nós podemos aprender com o erro do outro, fazer uma análise, mas não dessa forma de julgadores. Porque aí desaparece esse intento maravilhoso, né, que Jesus propõe, que é a gente ajudar e amparar aqueles que estão abaixo de nós, mesmo porque nós precisaremos de ser também amparados por aqueles que estão acima de nós nas nossas quedas. É essa ideia que Jesus propõe para a gente. Hoje, Sara me fez assim, ouvindo ela, refletir profundamente situações que eu não tinha nem pensado antes, né? Então é isso, gente. É mais um dia de aprendizagem. E quanto ao magnetismo, né? Só para corroborar aí com o que Antônio falou, o magnetismo de Jesus era um magnetismo muito maior do que esse nosso magnetismo humano, né? Era um magnetismo, além de ser pessoal, ele era um magnetismo divino. Porque uma pessoa, para ser atraída pelo magnetismo do outro, viu, Sara? É preciso que o outro tenha carência daquilo, né? Quando você é aberto a determinada necessidade, você é atraído por aquilo que você quer, pelo magnetismo daquilo que você necessita. Então a gente vê na humanidade mesmo pessoas que são atraídas pelo magnetismo de muitas pessoas, seja na arte, na cultura, na poesia, na religião. Então as pessoas às vezes são carentes e necessitam de algo que ela não tenha ainda, então ela precisa do outro, de alguém que tenha aquilo que ela não tem. E Jesus tinha algo que era divino, né? Ele trazia a mensagem diretamente de Deus, como ele dizia, eu e o Pai somos um. Então, como muitos dizem que Jesus era o médium de Deus, ou seja, ele captava uma mensagem pura, divina, que nós necessitávamos.
ou pelo menos aqueles que tinham sede disso, desse amor divino, desse amor paternal, cansados, né, da luta humana, cansados da luta do materialismo, cansados do sofrimento, da dor. Mesmo porque Jesus não conseguiu magnetizar todos, né? Não conseguiu. Mas ele conseguiu contagiar com seu magnetismo do amor muitos os que sofriam, os que tinham sede dessa necessidade, né? E como a própria Joana fala, por mais que aqueles que tivessem corações, né, duros, ainda que não despertou, não tinha essa sensibilidade para as coisas do espírito, se sentiam contagiados por ele por alguma coisa. Não sabiam o que eram, porque não estavam ainda aptos e abertos a entender essa linguagem espiritual, porque eram muito materialistas, mas eles se sentiam impregnados de alguma coisa. Aí eu fico pensando aqui, um dia esse espírito que teve contato com Jesus, né, vai pensar assim, poxa, eu tive com o mestre, aquele que veio trazer uma mensagem, né, de amor, e aquele que vamos dizer assim, o amor encarnado, e eu não tive a oportunidade, né, de entender, de compreender e conversar um pouquinho com ele mais. Porque outra oportunidade dessa talvez leve reencarnações, né? Para ele se aproximar do mestre pessoalmente. Então, gente, hoje foi uma noite maravilhosa ouvir vocês aí refletindo sobre Joana, e espero que a gente continue, né, lendo as obras dela aí, porque ainda falta uns 17 ainda. Vamos devagarzinho, a gente chega lá, não precisa ter pressa não. Obrigado por tudo, por vocês me ajudarem a pensar e refletir esses assuntos maravilhosos. Até disse caladinha também, mas a vibração dela é fantástica. Mário também caladinho aí. Não, eu fico Muito pensando obrigado. assim, Jesus, há 2 anos atrás, né, disse, passou essas mensagens, hoje é tão presente no dia a dia, né, e eu fico pensando assim, que nem, para mim também é difícil falar de Deus e de Jesus. Ainda acho que para mim realmente é difícil. Mas eu fiquei aqui pensando com os meus botões, gente. Há 3 ou 4 anos atrás, eu nunca gostei de celular e falei para minhas filhas que eu não ia ter. Esse primeiro celular, esse é o segundo. Caiu na minha mão assim, falaram que deram para mim, até hoje não sei quem deu, tá? Aí tá, e depois uma sobrinha falou para mim assim, disse, quer entrar num grupo um grupo espírita de oração? Eu falei, Deus que me perdoe, ficar rezando o dia inteiro, não é comigo, não é minha praia também, gente, até hoje também. Aí depois entrei no grupo de estudos, né? É recente a minha entrada. Aí eu fiquei pensando, aí eu já tive vontade de sair, sabe? Eu falei, sabe, não sei por quê. Mas hoje eu fiquei pensando, sabe? Todas as vezes que eu estou no grupo, né, no grupo de estudo, sempre parece que tem uma palavra que fala assim, deixa, você tem que escutar, você tem que melhorar, você tem que mudar. Você entendeu? Porque às vezes as pessoas é um pouco rebelde, né? No caso, eu estou falando no meu caso, né? Então, gente de Deus, hoje mesmo foi, sabe? Sempre eu estou assim, hoje mesmo, Sara, suas palavras caíram tão bem em mim, Antônio também, sabe? Assim, são coisas que eu sei que eu fui chamada para aprender mesmo, entendeu? Eu não sei se um dia eu vou ser um mestre, mas eu sei que toda a vida eu vou ser aluno. E eu agradeço a Deus de verdade por estar aprendendo. Todo mundo sabe que eu sou nova no Espiritismo, né? E às vezes tem opiniões diferentes, não é tudo assim que fala, que eu levo ao pé da letra, não. Porque que chato seria todo mundo pensar igual. Mas eu agradeço a Deus e agradeço que assim, que nem hoje nós estamos aqui em pouco, mas realmente foi um estudo rico, sim, principalmente para minha alma. Obrigado a vocês e a Deus também. Obrigado a você, Dirce, e a todos.
É para você perceber, minha irmã, a grandiosidade da misericórdia de Deus, que envolve a todos nós em oportunidades divinas como essa, para que cada um de nós aprendamos uns com os outros. Cada um traz uma bela lição, até mesmo quem não fala. Nesse livro Doutrina Viva, de Chico, as informações, como no geral das obras espíritas, são maravilhosas. E, num dado momento, ele trata daquelas pessoas que, como ele coloca assim, muitos querem ser palestrantes e tal, divulgadores aí da doutrina através de palestra, verdadeiros oradores, muito bem preparados, enfim e tal, mas ninguém quer fazer aquele trabalho de organização das pessoas no centro, de recepcionar as pessoas, principalmente os que estão vindo pela primeira vez e tal, o trabalho de limpeza do centro, considerando que o importante é ser um grande orador, é ser aquele médio que apenas tem ali o trabalho realizado com entidades mais nobres, enfim. Mas, quando do despertar desta realidade, no plano espiritual, aquelas pessoas que com aquele trabalho bem humildezinho, como que vocês contribuem e fazem, tendo essa participação no nosso grupo de estudo, elas conseguem transcender muito mais e apresentar melhores resultados aos olhos de Deus do que aqueles que se achavam o tal. Porque essa transparência sua, ela é muito bela, ela nos faz refletir e perceber o quanto que precisamos melhorar para saber lidar com você e com quantos mais estejam aqui, né? Cada um dentro do seu nível de entendimento, de compreensão das coisas, porque aí estamos, de fato, aprendendo uns com os outros. A dissertação de Sara foi indiscutível. Ela calou fundo em nossos corações. Quando ela estava ali fazendo a sua dissertação, eu, Alberto, todos nós tivemos grandes lições. Olha a importância do nosso encontro. Olha a importância da participação sua, de Mário, de todos. Não tem ninguém melhor do que o outro dentro do nosso processo. O mestre é Jesus, os veículos, Joana de Ângeles e todos os outros colaboradores. E nós, na condição de aprendizes, de receptores dessas boas informações, desses fachos de luz, estamos nesse momento, finalizando o nosso trabalho, com a felicidade explícita que a matéria não consegue mostrar. É pouco, há uma limitação. O espírito, a alma está em festa. Eu gosto desse tipo de trabalho. Aí senti a falta dos demais, de Fernando, de Jacira, que há pouco eu visualizei aqui, mas ainda não vi. Enfim, vou ficar por aqui. Eu quero tão somente dizer assim, obrigado por vocês fazerem parte da minha vida. Tem alguém que iniciou suas palmas aí. Ô, Antônio, você falou tantas coisas interessantes e disse também que eu também estava com vontade de falar. Me sinto contemplada, viu? Deixa eu dizer então somente o seguinte. Eu reclamei minha neta porque entrou aqui e começou a me aplaudir. Aí eu vou puxar a orelha de vocês também. Vamos deixar esses aplausos. Os aplausos são para todos os espíritos que estão aqui. Ela caiu, mas ela passou aqui no nosso grupo. Muito bom. Ô, netinha linda, tudo bem? Tá aí participando. Ela estava me pedindo desculpa. Falei, por que você me pediu desculpa? Por quê? Falei. Porque ficou linda a voz dele.
Ela achou lindo o que eu estava falando. Isso aqui é um espírito, graças a Deus, bem evoluído, tem participações significativas no Evangelho da Família. É quem primeiro aponta o dedinho para poder expor o seu ponto de vista. Pode falar, meu amor. Maravilha. Como é o nome dela? Como se chama? Sofia. Sofia, linda Sofia. Essa é a casa. Pode falar, Sara. Obrigado aí. As crianças nos ensinam muito, né, gente? As crianças, disse aí com os netinhos, né? Bisneto, você com a sua netinha aí, Jacira também, né, que tem tantas histórias para contar. As crianças nos ensinam muito, né? São espíritos realmente muito evoluídos, muito evoluídos. Que bom, foi uma noite assim maravilhosa. Eu também aprendo muito com vocês. E o silêncio diz muita coisa, né? O silêncio diz muita coisa. Então, as vibrações positivas ali valem às vezes muito mais, né? Do que palavras assim. Então, por isso que cada um é muito importante, né? Todos nós somos importantes. Todos, todos. Nós temos a nossa prece final. Querido e amado Mestre Jesus, neste momento, nós queremos te agradecer por mais esse dia, queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estudar, Senhor, mais sobre ti, te pedindo já, Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos corações, as nossas mentes, para que nós possamos aprender e praticar o teu evangelho diariamente, Senhor, pois nós sabemos como é difícil, Senhor, essa missão, mas nós estamos aqui firmes e fortes, Senhor, nesse propósito. Mas para isso nós pedimos que tu nos fortaleça hoje e sempre. Que os nossos mentores espirituais, que os nossos amigos de luz possam ser nossos companheiros nessa nossa vontade, nessa nossa determinação, e que assim, Senhor, nós possamos melhorar e evoluir cada dia mais. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, minha irmã. Que seja.